Olá pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar por que não existem, por exemplo, aulas de filosofia no ensino fundamental nas escolas públicas? Ou de sociologia? Enfim, eu quero fazer aqui hoje algumas provocações no sentido de a escola está, de fato, ensinando o que precisa ser ensinado? O que os currículos propõem? Quem elabora esses currículos? De onde eles vêm? Afinal de contas, nós seguimos currículos, agora nós temos aí a BNCC, que é uma base comum curricular nacional para todas as escolas, inclusive privadas. No entanto, é sabido que muitas redes privadas inserem filosofia, por exemplo, desde o primeiro ano do ensino fundamental. E aí vem uma pergunta, né? Para que serve filosofia? Não serve para nada? Os conteúdos que a gente está ensinando de história e geografia no ensino fundamental nas redes públicas são suficientes para, de fato, alertar as crianças, chamar a atenção das crianças para um pensamento mais crítico? Os professores, nós, de modo geral, todos os professores, têm competências para fazer essa reflexão crítica nas aulas de História e Geografia, sobretudo no ciclo 1, onde o professor é polivalente, ou seja, um único professor precisa dar conta de todas essas disciplinas. Então, são algumas perguntas que a gente poderia pensar e dizer o seguinte, afinal de contas, que tipo de cidadão eu quero formar na escola pública e que tipo de cidadão eu quero formar numa escola privada. Quando eu falo de escola privada, estou falando de qualquer um. Óbvio que eu estou falando de algumas escolas privadas que são mais elitizadas, porque também tem outras que não são tanto. Né? Então, assim, eu formo pessoas para comandar e pessoas para serem comandadas. Será que essa é a lógica? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, na escola pública, né, seguimos uma diretriz curricular, vamos dizer assim, colocada pela BNCC. Quando a gente pega lá as 10 competências básicas da BNCC, você vai observar lá, eu já falei isso em outros vídeos, que em quase todas as competências você vai encontrar palavras como emancipação, como, por exemplo, autonomia, como criatividade e coisas desse tipo. São palavras-chave importantes na formação de uma pessoa. Não estou aqui negando a BNCC como algo importante. Mas um outro lado que a gente pode aí especular um pouco, vamos dizer assim, é que essas habilidades também, né, não por acaso, são hoje primordiais para funcionários de empresas. Né, que hoje não são mais chamados de funcionários, são chamados de colaboradores, né? Enfim, né, é um nome bonito para continuar sendo empregado, obviamente. De qualquer maneira, assim funciona o sistema. Então, se a gente não está pensando aqui em romper o sistema, que é o sistema capitalista, a gente precisa então pensar em se adequar de alguma maneira a esse sistema. E eu vou dizer aqui numa provocação, na minha concepção, na minha opinião, boa parte das escolas públicas brasileiras estão falhando miseravelmente na tentativa de formar cidadãos para esse mercado de trabalho, né, capitalista que existe hoje. Porque a gente não consegue formar pessoas que trabalham em grupo, que pensam coletivamente, que têm criatividade, não é? Que têm autonomia. E aí eu vou além, né? A minha provocação vai mais além no sentido de que quem faz com que essas coisas não aconteçam é a escola. E aí eu vou dizer o seguinte, né, que é o título aqui do que eu estou dizendo, tá certo? Que é o ciclo de desaprendizagem dentro da escola. Ora, mas como assim ciclo de desaprendizagem? As crianças entram na escola, elas saem aprendendo outras coisas, saem, mas é uma desaprendizagem no sentido dessas competências. Tá? Então a criança entra lá, é, né, esperta, louca para aprender, louca para tocar, louca, enfim, uma criança pequena entra na escola. E a escola começa a colocar cerca nessa criança, começa a limitar essa criança, tá certo? Esse limite, ele vai aumentando conforme a criança vai crescendo, tá certo? Tanto é que se você olhar, né, a maioria das escolas de educação infantil, as crianças têm uma certa liberdade de expressão, têm uma certa liberdade de movimentação dentro da própria escola, que começa a ser limitada e podada a partir do momento que ela vai entrando no ensino fundamental, não é? E isso é uma crescente.
E aí a gente vai ver os resultados, por exemplo, das avaliações externas, eu já disse isso também em outros lugares, né? Quanto maior a criança, adolescente, né, pior é o resultado. Então isso também é outra coisa para a gente pensar. Então essa perpetuação de uma determinada alienação ou de uma determinada ignorância da criança. Quando mais a gente vai cercando essa criança e limitando essa criança, mais ela vai, obviamente, ficar limitada. Então, mas Wagner, você está dizendo então que a escola é que faz com que as crianças fiquem limitadas? Eu estou dizendo sim. Né? Por quê? A escola ela coloca regras de um padrão que não existe mais. As empresas modernas, a mão de obra capitalista necessária para o mercado liberal que a gente tem hoje, é uma mão de obra que necessita de pessoas proativas e não de pessoas submissas. Havia uma necessidade muito forte nos anos 60, 70, em todo o século XX praticamente, até os anos 80 praticamente, de uma mão de obra que fosse submissa. Sim, submissa. Então eu precisava entrar dentro de um aparelho fabril de uma empresa e obedecer ordens cegamente, sem questionar. E a escola daquela época fazia exatamente isso. Eu não estou falando só de Brasil, tá? Isso aí é de modo geral, mas no Brasil isso é muito claro. Sobretudo nos anos 70, 60 e 80, onde nós vivenciamos um regime militar aqui que enrijeceu ainda mais esse tipo de procedimento escolar. Então, veja, só que naquele momento era importante eu formar uma pessoa que não questionasse, uma pessoa que não fosse brigar na rua, fazer manifestação, ou se perguntar por que, que ela ganhava aquilo, o outro ganhava aquilo, o outro, enfim, por aí vai. Não é? Hoje em dia a gente tem outra questão, né? Esse tipo de formação não tinha importância a pessoa não se manifestar, não gritar por direitos e tudo mais, porque o que importava era ela entrar dentro de uma fábrica, se deparar diante de uma máquina e saber, né, quais botões ela precisava apertar para produzir. Tá? Era basicamente isso. Né? De lá para cá, muita coisa mudou. Tá? Eu não estou aqui dizendo que todos os alunos saem assim das escolas, obviamente que não saem, mas eu estou aqui dizendo que os que não saem alienados da escola, né, muitas vezes é uma provocação, tá? Mas eu diria que muitas vezes é porque tiveram algum outro aporte fora da escola. Porque se dependesse exclusivamente da escola, eu estou falando da escola regular, normalzinha, tal, não estou falando dessas experiências como escola da ponte, por aí vai. Aí é outra história, mas eu estou falando da escola normal, tradicional que a gente tem no nosso país, pública, principalmente a pública, tá certo? Então veja, que tipo de profissional ou tipo de pessoa é essa? Agora, né, tanto é que a rede estadual aqui em São Paulo, por exemplo, começou a promover a ideia, né, de projeto de vida, coisas desse tipo, que eu não estou dizendo aqui que é ruim de jeito nenhum, mas por quê? Porque a demanda do mercado está batendo na porta do governador e dizendo, escuta, filho, você está jogando no mercado aqui no ensino médio pessoas que não são capazes, né, de resolver um problema, por menor que ele seja. Tá? Então elas precisam ter perspectiva, precisam ter autonomia, precisam ter criatividade. E eu diria, a gente mata a criatividade. Quando que a gente mata a criatividade? Quando a criança levanta a mão, né, e discorda, ou então ela faz uma releitura de alguma coisa e o professor fala, não, você está errado. Isso não pode ser assim, porque está aqui no livro, ou está não sei aonde, que não é assim. Quando, na verdade, você tem que dizer, esse é o seu ponto de vista, mas o ponto de vista do autor é esse. Se é uma coisa científica, olha, eu até entendo a sua teoria, mas já foi provado numa outra teoria que é assim, mas você pode caminhar e pensar outras formas, de repente você reinvente essa teoria. Ou seja, dizer que existe coisas cientificamente já provadas corretamente, mas, no entanto, não é impossível que essas coisas mudem. E a gente tem visto a mudança tecnológica, a mudança de conceitos e padrões acontecerem com uma certa velocidade, vamos dizer assim, tá certo? Então, se a gente cerca as crianças, e aí não é só a gente que cerca as crianças, né? Quer ver uma outra coisa que eu particularmente considero um grande equívoco, né? Lá no início eu falei, por que não tem aula de filosofia? Porque a filosofia ela vai abrir a mente.
não é? Ela vai abrir a mente, ela vai fazer refletir, pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre o trabalho, sobre tudo, inclusive sobre a própria escola. E aí é que mora o perigo, né? Porque se eu começo a pensar sobre a escola, eu vou começar a perceber que existe muita coisa errada na escola. Então, você, professor, quantas vezes você conversou com os seus alunos sobre a escola? Sobre como a escola funciona, sobre como ela está organizada, para saber se eles concordam, o que eles pensam sobre isso. Será que eles concordam com aquela lógica toda? Então, o que eu estou propondo aqui é para a gente refletir um pouco o seguinte: o quanto a gente ouve os alunos lá. O quanto a gente ouve, né? Já falei, a gente determinar que eles tenham que andar em filas, tenham que andar organizados, né? Algumas escolas, aí, ou professores ainda organizam filas de meninos e meninas. Olha a questão do gênero. Depois a gente não sabe porque o machismo não se desestrutura, ele continua prevalecendo até hoje, só para dar um exemplo bem clássico. Né? Então, veja, são algumas ideias que a gente precisa repensar. O aumento das aulas de língua portuguesa e matemática em detrimento das aulas de humanas, não só no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio. Aumentar a aula de português resolve alguma coisa? O menino continua saindo semi-analfabeto da escola? Ora, saber ler e escrever, eu posso aprender isso em aulas de geografia, de história, de filosofia, de química, enfim. Não é verdade? Então, cadê a interdisciplinaridade, né? Será que não passou da hora de romper essas caixinhas? Como é que a gente funciona com caixinha? 50 minutos uma aula, 50 minutos outra aula, 50 minutos outra aula, viu? Sabe quando vai ter uma formação integral nesse formato? Nunca, né? E ainda por cima, agora com tempo integral, piorou, né? Se não houver uma ruptura, né? Nesse sentido, a gente vai ter muita dificuldade, né? Para que essas crianças, esses adolescentes, se sintam bem dentro da escola e possam ser proativos e produtivos. Veja, não estou generalizando, existem escolas, inclusive escolas públicas, que conseguem, mesmo dentro das regras pré-estabelecidas pelos sistemas, vamos dizer assim, transgredir isso de forma positiva, né? Através de formação de grêmios, a formação de conjuntos de estudo das crianças, de interdisciplinaridade, intertextualidade, enfim, de uma conversa, né, de projetos, onde a escola só trabalha com projetos, né, e isso é muito positivo. Então, eu acho que é importante pensar nisso. Aquelas aulas, né, que vão podando a criança. E eu, né, imagino que os professores que fazem isso, muitas vezes, né, não percebam que estão fazendo isso, porque vem, assim como eu vim, de uma estrutura escolar que podava muito, né? Então a gente precisa começar a parar para pensar o que nós estamos fazendo com as crianças, né? Eu acho que essa é uma questão importante para que a gente possa caminhar. E a aprendizagem, né, da língua escrita, da matemática, dessas questões que são fundamentais, são importantes. Mas a gente precisa repensar muito tudo isso, né? Por exemplo, escrever manuscritamente nos dias de hoje. Vamos falar sério, gente. Né? Qual é a grande necessidade não estou dizendo aqui que não é para ensinar a criança a escrever manuscrito, veja bem, mas qual é a necessidade? Quantos de vocês que estão me assistindo agora, para pensar quantas vezes vocês escrevem no celular, quantas vezes no computador e quantas vezes vocês pegam uma caneta na mão para escrever alguma coisa durante um dia ou durante uma semana. Façam a conta. Vocês vão ver que vocês vão usar, né? A maioria deve estar usando muito pouco a caneta. Tá? Por que a gente vai forçar as crianças? Cadê as tecnologias na sala de aula? Esse ano com pandemia, se a gente não acordar com essa pandemia, eu não sei quando que a gente vai acordar para essas tecnologias. É fundamental isso, tá bom? Então, assim, eu quis fazer aqui, jogar muitas provocações para vocês sobre essa temática, essa necessidade de expandir, né, de ter aquela sala de aula barulhenta, né, entre aspas, bagunçada, mas não bagunçada, onde grupos pesquisam, grupos discutem, onde a gente faz fórum dentro da sala de aula, onde a gente sai da escola, da sala de aula, vai para a área externa, vai para o bairro, vai para o entorno, vai para a internet, discutir o mundo, trazer o mundo para dentro da escola, levar a escola para dentro do mundo. Né? Será que, né? Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas até que ponto a gente faz isso? Até que ponto a gente consegue romper o sistema com isso? Não é? Ou então a gente vai continuar formando pessoas que não conseguem sequer, né? Muitas vezes, né? Quando a gente pega os índices, e veja, o professor aí do primeiro ano pode estar ficando chateado comigo, mas
Eu estou falando do menino que sai lá, né? Vamos dizer assim, passa por todas as etapas da formação e sai lá no terceiro ano do ensino médio. Que tipo de aluno é esse, né? Será que aquele aluno que saiu incompetente lá no terceiro ano do ensino médio é responsabilidade só, vamos dizer assim, dos professores do ensino médio? Ou será que toda a cadeia formativa que está por trás dele não tem impacto nisso? Né? E eu diria mais, a gente sabe hoje, com os estudos do desenvolvimento infantil, da aprendizagem, que, né, a primeira infância e mesmo até os 8, 9 anos de idade, a gente tem uma formação muito forte de índole, de caráter e por aí vai. Então, nessa fase também é importantíssimo, né, a gente mostrar caminhos para que quando ele chegue lá na frente ele tenha outras possibilidades de pensamento, tá bom? Bom, enfim, não quero que nem vocês fiquem chateados comigo, não. Eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acham dessas ideias. Vamos continuar conversando pelos comentários, né? Propõe um outro vídeo. De repente a gente pode fazer uma live sobre esse assunto e a gente vai batendo papo ao vivo, tá bom? Mas eu acho que é uma coisa que me incomoda, não sei se incomoda vocês, é a gente ficar nessa mesmice de formar pessoas, né, que não têm visão política, que não têm visão criativa, que são mais limitadas e que no fim das contas acabam se tornando o que a gente chama de massa de manobra. Isso é muito triste, muito perigoso, sendo que nós temos nos nossos próprios parâmetros curriculares, né, escrito lá que a gente tem que formar pessoas reflexivas, críticas, blá 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 blá, que todo mundo já está careca de saber disso, mas a gente não está formando, parece, né, porque para ser crítico você precisa ser responsável, a gente precisa também formar alunos responsáveis. E qual é a melhor maneira de formar alguém responsável do que dando autonomia para essa pessoa? Né? Mostrando os caminhos para que ela tenha autonomia. A autonomia é algo muito além, né, do que simplesmente poder ir no banheiro sem pedir para a professora, vamos dizer assim, só avisar. A autonomia é, em última instância, a própria responsabilidade. Ter autonomia é fazer a coisa certa quando ninguém estiver olhando. Mesmo que ninguém estiver olhando, você faz a coisa certa. Isso é ter autonomia. Né? Será que a gente está formando alunos assim? Será que nós somos assim? Ou a gente precisa se reinventar um pouco nesse sentido, se reolhar, né? Para poder mudar algumas práticas, tá bom? Então, se você não gostou, se você gostou, enfim, de qualquer maneira, deixe seu like aí, ou dislike, enfim, deixe seu comentário, principalmente se você não gostou, coloca aí por que você não gostou, né? Se gostou, por que gostou, isso é importante. Então, um abraço, até o próximo.